This is a troubled world. Vivemos num mundo conturbado, há discórdia e catástrofe em todo lugar. Às vezes parece que a própria humanidade está ameaçada. Desastres nacionais deixam o caos atrás de si. O Senhor disse, os céus tremerão assim como a terra e haverá grandes tribulações entre os filhos dos homens, mas meu povo eu preservarei. Devemos sentir-nos reconfortados com essa promessa. Embora as catástrofes despedacem completamente o próprio teor de nossos caminhos, elas não precisam necessariamente deixar nossa vida em frangalhos para sempre. Elas podem atingir-nos para que nos lembremos o nosso senso de dever para com Deus e manter-nos no caminho dos deveres. Na Holanda, na Segunda Guerra Mundial, a família Casper ten Boom usou a casa como esconderijo para os perseguidos pelos nazistas. Essa foi a sua maneira de viver a fé cristã. 4 membros da família perderam a vida por oferecer esse refúgio. Corrie ten Boom e sua irmã, Betsy, passaram por meses de horror no infame campo de concentração Ravensbrück. Betsy morreu nesse lugar, mas Corrie sobreviveu. Em Ravensbrück, Corrie e Betsy aprenderam que Deus nos ajuda a perdoar. Depois da guerra, Corrie tomou a resolução de compartilhar essa mensagem. Certa ocasião, havia acabado de falar a um grupo de pessoas na Alemanha que sofriam devido à devastação da guerra. Sua mensagem fora Deus perdoa. Foi nesse momento que a fidelidade de Corrie ten Boom trouxe à luz sua bênção. Um homem se aproximou. Ela o reconheceu como um dos guardas mais cruéis daquele campo. Você mencionou Ravensbrück em seu discurso, ele disse. Eu era guarda ali, mas depois daquela época tornei-me cristão. Ele lhe explicou que havia buscado o perdão de Deus pelas coisas horríveis que havia feito. Estendeu a mão e perguntou a ela, você me perdoa? Corrie ten Boom disse depois, não deve ter demorado mais que alguns segundos, ele parado ali, a mão estendida, mas para mim foram horas, durante as quais eu me debatia com a coisa mais difícil que tivera que fazer. A mensagem de que Deus perdoa tem uma condição. Precisamos perdoar aqueles que nos prejudicam. Orei em silêncio. Ajude-me. Eu consigo erguer a mão. Posso chegar até aí. O sentimento fica por sua conta. Inexpressivo e mecanicamente apertei bruscamente a mão que estava estendida em minha direção. Ao fazer isso, algo incrível aconteceu. A corrente começou em meu ombro, correu pelo braço e jorrou sobre as 2 mãos unidas. Em seguida, esse calor reconfortante pareceu fluir por meu corpo inteiro, levando lágrimas aos olhos. Eu o perdoo, irmão, exclamei de todo o coração. Por um longo momento apertamos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Jamais senti o amor de Deus tão intensamente quanto naquela ocasião. Para aqueles que evitam o mal e levam uma vida digna, que se esforçam por um dia melhor e cumprem os mandamentos de Deus, as coisas podem melhorar cada vez mais, mesmo diante da tragédia. O Senhor mostrou-nos o que devemos fazer. Do Getsemane, da cruz e do sepulcro, ele se ergueu triunfante, trazendo a vida e esperança a todos nós. Hoje, como em seu ministério mortal, ele disse, vem e segue-me. Presidente Thomas Monson disse, para que andemos com a cabeça erguida, devemos fazer a nossa contribuição à vida. Para que cumpramos nosso destino e voltemos a viver com o Pai Celestial, devemos cumprir seus mandamentos e seguir o exemplo de vida do Salvador. Ao fazer isto, não só atingiremos nossa meta de vida eterna, mas deixaremos o mundo mais rico e melhor do que teria sido se não tivéssemos vivido e cumprido o nosso dever. Na Bíblia Sagrada encontramos essas palavras inspiradoras. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Mas o que é isto que chamamos dever? O dever ao qual me refiro é o que se espera que façamos e sejamos. É o imperativo moral
que faz brotar de pessoas e de comunidades tudo que seja justo, verdadeiro e honrado. O dever não exige perfeição, mas demanda diligência. Não se trata simplesmente do que é legal, mas sim do que é virtuoso. Não está reservado ao poderoso ou a quem está no alto no escalão. Pelo contrário, repousa no alicerce da responsabilidade, da integridade e da coragem pessoal. Cumprir o dever é uma manifestação de fé. O presidente Monson disse a esse respeito: amo e tenho carinho pela nobre palavra dever. Para os membros da Igreja de Jesus Cristo, o caminho do nosso dever é cumprir nossos convênios diariamente. Nosso dever diz respeito a quem e a quê? Primeiro, nosso dever diz respeito a Deus, nosso Pai eterno. Ele é o autor do plano de salvação, é o Criador do céu e da terra, o Criador de Adão e Eva. Ele é a fonte da verdade, a personificação do amor e a razão da redenção. O presidente Joseph F. Smith disse: tudo o que temos provém de Deus. Por nós mesmos não seríamos mais que uma porção de barro inerte. A vida, a inteligência, a sabedoria, o juízo, o poder de raciocínio, todos são dons de Deus aos filhos dos homens. Ele nos dá força física, também poder mental. Todos os homens devem sentir-se gratos do fundo do coração ao Deus Todo-Poderoso, pelo corpo que tem e por todos os atributos que possuem, que são a semelhança dos atributos de Deus. Devemos buscar o bem no mundo. Este é o nosso dever. Ninguém pode cumprir seu dever com Deus sem fazer para algum filho de Deus. Ele é o nosso Redentor, o nosso Rei. Para reverenciar um é preciso reverência pelo outro. E apenas com o nome de Cristo que se pode cumprir completamente esse zeloso encargo. Ele é o nosso exemplo, nosso Redentor e nosso Rei. Quando os homens, mulheres, meninos e meninas cumprem seu dever para com Deus, sentem-se impelidos a cumprir seu dever para uns para com os outros, para com sua família, seus pais, as nações, em todas as coisas a seus cuidados. Seu dever diz respeito a magnificar seus talentos e ser pessoas boas e cumpridoras da lei. Tornam-se humildes, submissos e fáceis de conviver. A temperança conquista a indulgência, a obediência guia a sua diligência. A paz se derrama sobre eles. Cidadãos tornam-se leais, comunidades tornam-se benevolentes e vizinhos tornam-se amigos. O Deus do céu se agrada, a terra fica em paz e este mundo se torna um lugar melhor. Como identificar o caminho de nosso dever em meio à crise? Nós oramos. Este é o meio mais seguro de saber. É a linha direta de conexão com o céu. O apóstolo Pedro disse: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. A oração humilde, sincera e inspirada torna disponível a cada um de nós a orientação divina de que necessitamos tão desesperadamente. Brigham Young aconselhou-nos: às vezes os homens ficam perplexos, cheios de inquietação e de dificuldade, mas mesmo assim nosso juízo nos ensina que é nosso dever orar. Jesus ensinou: deveis vigiar e orar sempre para não cairdes em tentação, porque Satanás deseja ter-vos para vos peneirar como trigo. Deveis orar ao Pai. Orem sempre em suas famílias em meu nome, a fim que vossas mulheres e vossos filhos sejam abençoados. Para que sejam eficazes, as orações devem ser feitas em harmonia. A oração com fé produz fruto quando existe essa harmonia. E essa harmonia existe quando as orações são inspiradas pelo Espírito Santo. O Espírito indica o que devemos pedir. Sem esta orientação inspiradora, somos inclinados a pedir mal, para que seja feita apenas nossa vontade e não a tua vontade. Tal oração traz as bênçãos do céu, porque nosso Pai sabe o que é necessário para pedirmos. E Ele assim promete, para que possamos receber as respostas. Estas orações trazem as bênçãos dos céus, porque o Pai sabe o que é necessário. E Ele responde a todas as orações sinceras.
No final, é o Pai e o Filho que promete: pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrarei, bateis e abrir-se-vos-á. Presto-lhes meu testemunho de que o caminho do nosso dever está claramente marcado pela inabalável fé em crer-se em Deus, o Pai Eterno, e seu Filho, Jesus Cristo, e pelo poder da oração. Esse caminho deve ser percorrido por todos os filhos de Deus que o amam e desejam cumprir seus mandamentos. Para os jovens, conduz à preparação e à realização pessoal. Para os adultos, conduz à fé e à resolução renovada. Para a geração mais antiga, conduz à perspectiva e à perseverança em retidão até o fim. Ele instrumenta todo viajante fiel com força do Senhor, protege-o contra os males do dia e o investe com sabedoria, de que tudo que se tem ouvido o fim é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Em nome de Jesus Cristo. Amém.